nossas necessidades, Senhor. Venha quebrando todo o jugo, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor. Amém. Gente, vamos para o Senhor Jesus para ver. Glória a Jesus. Meu Deus. Vai sentar atrás de mim, Flávio. Eu vou ficar na sua frente. Que vento é esse aqui, irmão? Vou ficar na sua frente. Que vento é esse? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Espírito Santo. Querido, você que tem a palavra de Deus aí com você, abra em Provérbios. Provérbios 23. Pai, Senhor maior. Glória a Deus, palavra. Provérbios 23, querido. Acharam aí, irmãos? 23 e 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos observam os meus caminhos. Essa é a primeira parte aí, querido. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos por mais um instantinho só. Espírito Santo, é hora da gente receber o que o Senhor tem aqui através da sua palavra, através do que nós vamos falar. Nosso coração está ansioso, sim, para que esse mover continue, para que a nossa vida continue sendo tocada, para que a gente continue sendo desconstruído, Pai, e reconstruído do jeito que o Senhor quer que a gente seja. Nós estamos aqui disponíveis, Pai. O nosso coração está disponível, a nossa mente está disponível para tudo que o Senhor tem para fazer. É o meu desejo, fique à vontade, Espírito Santo, como o Senhor já está, para ministrar e quebrantar o nosso coração com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vou fazer essa palavra um pouco mais interativa. Na verdade, não é nem tão interativa, não é essa palavra, mas eu vou contar com a participação de duas pessoas que eu trouxe aqui hoje. Mas antes de pedir para que eles venham aqui falar um pouquinho da vida de renúncia que eles têm tido todos os dias, para que isso motive você, para que isso motive a mim, eu queria só compartilhar um pouquinho desse texto. Olha que a palavra de Deus diz: filho meu, me dá o seu coração. Querida, essa camiseta aqui que a gente está usando do nosso de Flenquem, ela fala demais disso. Ela por si só, ela expressa muito. É uma imagem que fala demais. Porque eu entendo que o coração é símbolo de autonomia. Presta atenção, tente ficar ligado aqui. O coração, ele é um símbolo de autonomia, de independência. Eu não sei se você já observou. Tem bichinho que você mata ele, às vezes você corta até a cabeça. Tem vários, gente. Você tem pescador aí? Tem pescador aí, gente. Você corta a cabeça do peixe,
o corpo dele fica mexendo, um tempão. Mas por quê? Porque o coração dele, por mais que a cabeça dele já foi até arrancada do corpo, o coração dele continua trabalhando. O coração é esse órgão, aqui a gente vai trazer, adaptar isso aqui para a nossa realidade, é esse órgão que trabalha de forma involuntária, que é autônomo. Estão percebendo isso? Quantas pessoas às vezes elas estão nos hospitais e aí é decretado lá, por exemplo, a morte cerebral, não é? O cérebro parou, mas a pessoa ainda continua o que, gente? Ela continua viva porque o coração continua o que? Pessoal, tentem concentrar aqui. O coração continua o que, gente? Continua trabalhando, ele continua batendo, ele não depende da cabeça. E eu entendo que essa palavra de Deus para nós, quando Deus ele faz esse pedido, filho meu, me dá o seu coração. Eu entendo que Deus esteja pedindo para nós, filho meu, me dê a sua autonomia, me dê a sua independência. Vamos arrancar esse seu coração e vamos botar uma cruz aí dentro. Gente, essa camisa é muito forte. Deus está pedindo a nossa autonomia, a nossa independência. Filho meu, me dá o seu coração. Talvez você nunca tinha pensado por esse lado, mas é forte isso. Me dê a sua independência, me dê a sua vontade própria. Querido, eu queria dizer para você sobre um nível de renúncia. Eu queria contar para você um outro caso. Eu li que se a gente colocar, talvez você já tenha ouvido isso, eu li que se a gente colocar um sapo numa panela, não sei quem teve a brilhante ideia de fazer um experimento desse, mas enfim, eu li que se a gente coloca um sapo numa panela com água fria, ele vai ficar ali. E aí você acende o fogo. Se alguém quiser fazer esse teste, pode mandar um zap lá, pastor, deu certo aqui. Se a gente coloca um sapo numa panela e vai aquecendo a água aos poucos, o que acontece? O que vai acontecer? O sapo ele vai se adaptar à temperatura em constante elevação. O corpo dele ele tem ali um mecanismo em que ele vai se adaptando àquela elevação de temperatura da água. À medida que a água vai esquentando, o corpo dele vai se adaptando àquilo. E ao invés de ele pular fora dali para ele não morrer cozido, o corpo dele vai se adaptando àquilo. E sem perceber, ele vai sendo cozido. Mas vamos pensar nisso, gente. O corpo dele se ajusta ao ambiente sem perceber, preste atenção, que aquilo que o envolve está esgotando a vida de seu interior. Eu comecei a trazer isso para a nossa vida, preste atenção. Se a gente perceber a nossa cultura hoje, aonde a gente está inserido, a temperatura da água também só tem aumentado. Você tem percebido isso? Que o negócio só vai esquentando, galera. Na cultura que a gente está inserido hoje, a temperatura da água também só vai aumentando todos os dias. E sem perceber, presta atenção, sem perceber, muitas vezes nós vamos nos adaptando, vamos nos acostumando a um ambiente tóxico também. E assim como um sapo, aquele ambiente para ele ali de água quente vai sugando a vida do interior dele, esse ambiente tóxico que a gente está inserido nele, ele também vai sugando a nossa vida interior. É muito próprio isso, gente, para esse momento. Porque se esse nível, né, de água ao nosso redor vai aumentando, é natural que a gente precise fazer alguma coisa. Se o sapo percebe que a água está sapecando ele pula dali. Mas como o corpo dele vai se acostumando àquele ambiente tóxico ali, ele vai ficando. E muitas vezes o que acontece com a gente é isso. O ambiente ao nosso redor é tóxico, a temperatura tem aumentado todos os dias. Gente, os shorts estão cada vez mais curtos, sim ou não?
Sim ou não? Estou usando um exemplo do dia a dia. O short hoje, eu estava brincando com a galera lá na conferência, falei, short derruba o obreiro, irmão. Short das meninas, short derruba o obreiro. Os shorts vão diminuindo. As músicas, galera, prestem atenção, onde você já pensou em ouvir publicamente um carro de som tocando um funk na rua com aquelas letras mais terríveis que a gente conhece, aquela pornografia, aquela loucura toda, de repente aquilo algum tempo atrás. Você não imaginava isso, imaginava? Não era possível imaginar isso. Gente, como é que as pessoas vão ter coragem? O máximo que elas vão fazer é o identificado, enfim. Só que a temperatura vai o quê? Vai aumentando. E se a gente não percebe isso, essa temperatura que nos envolve, cara, talvez você está num ambiente tóxico. Talvez o ambiente da sua casa não é um ambiente de gente convertida. Talvez o ambiente do seu trabalho é um ambiente tóxico. O ambiente da sua faculdade, gente, pelo amor de Deus, faculdade é a antessala do inferno. O cara entra ali crente, velho, você sai de lá crente. Ele é crente o resto da vida. Amém. Porque lá a temperatura ainda é o que, galera? É mais alta ainda. Porque não basta toda aquela loucura que tem da resenha, da festa, festa da maconha, festa do vinho, vinhada, chopada, não sei o queada. Tudo que você pensar na vida tem ali. Tudo que você pensar na vida tem ali. A temperatura ferve lá no alto, cara. Gente, e como o sapo vai ali se adaptando com aquele ambiente, se a gente também não ficar ligado, não fizer alguma coisa, a gente vai se adaptar àquele ambiente. E de repente, aquele ambiente tóxico vai sugar a vida de nós. Eu me lembro do cara que entrou comigo na faculdade, na PUC, primeiro ano de administração. Galera, sério, eu cheguei todo tímido na faculdade, era dos poucos crentes da faculdade. E aí chegou um cara, camisa na época eu usava aquela camisa Exército de Cristo, tá ligado? Sabe aquela camisa verde? Aquele pano camuflado. O cara chegou, Exército de Cristo. Falei, esse cara é cabuloso. Vou ter que colar com esse cara aí pra me sobreviver aqui. Vou ter que colar com ele. E aí, galera, eu vou te falar uma coisa, não durou 6 meses. Ele não durou um semestre. A camisa do Exército de Cristo no céu foi parar. Mas não durou 6 meses, o cara estava no prédio 8. Quem conhece a PUC de Contagem sabe que o prédio 8 é em frente. Porque lá é prédio 1, 2, 3, o prédio 8 é o prédio em frente, que é o boteco da galera. Não durou 3 meses, gente, ele não rendeu lá um semestre. Por quê? Porque a temperatura lá vai aumentando, vai esquentando. E se o cara não está ligado para tomar uma atitude, ele vai junto. E de repente aquela vida que tinha nele ali, Exército de Cristo, o cara falando de Deus lá dentro, de repente vai tudo embora. E foi o que aconteceu com ele. Depois eu consegui trazer ele de volta, ele foi para a igreja. Glória a Deus. Gente, então o que eu quero dizer? Para que o mundo ao nosso redor, ele não suga a vida que tem em nós, não suga a vida que tem em você, porque a gente vive num ambiente muito tóxico, galera. Preste atenção nos programas que a gente tem na TV hoje, horário nobre, galera. Pelo amor de Deus. Se você não, então qual é a solução para isso? O que Deus falou comigo é que o nosso nível de renúncia, ele precisa aumentar. O nível de renúncia da nossa vida, ele tem que ser progressivo. Eu não posso viver hoje, você não sobrevive hoje com o seu nível de renúncia de um ano atrás. Preste atenção nisso. Você não sobrevive. Gente, tudo com Deus, o Evangelho é muito progressivo, é pra frente. Jesus não, esse negócio de retroceder não faz muito tipo de Jesus não. E Jesus, ele é duro nesse negócio aí. Ele fala, ó, você que volta, você, vou te comparar, sabe como é que eu vou te comparar? Você é uma porca que foi lavada e volta pra lama. Você que volta, você é aquele cachorro que vomitou, volta lá e come o vômito. Você é como aquele cara você que põe a mão no arado e volta atrás, você não é digno. Gente, presta atenção, Jesus não é muito com esse negócio de retrocesso, não. A nossa vida tem que ser progressiva, é pra frente. Sabe, minha esposa tem ensinado algo.
E nessa, como eu falei um pouquinho sobre esse período difícil que ela viveu, de perdas. A tendência da gente é o quê, pessoal? É o que? É parar, não é? Você ficar estagnado ali, é tanta dor, é tanta loucura que você tende a parar. E ela falou comigo, a gente precisa estar em movimento, não é isso? Se a gente não movimentar, porque enquanto você movimenta, pelo menos você está progredindo, ainda que você não está do jeito que você queria estar correndo, mas você vai movimentando e você consegue romper. Eu não vi ela parada, gente. Depois eu via ela assim, depois de muito poucos dias que o pai dela tinha falecido, eu via ela já se movimentando para fazer as coisas, para ajudar pessoas, enfim, ela não parou. Esse negócio de voltar, galera, não é com Jesus, é progressivo. O nosso nível de renúncia, ele tem que ser progressivo. De repente você hoje, de repente se irrita pelas mesmas coisas que você se irritava 2 anos atrás. De repente aquilo que te tira da bênção é a mesma coisa que te tirava há 3 anos, até você não conseguiu evoluir nisso aí. Talvez hoje ainda, você vive os mesmos mimimis de um bebê espiritual de 5 anos atrás, de quando você entregou sua vida para Jesus lá no altar da Igreja Apostólica da Graça. Oh, meu Deus! As mesmas coisas. Gente, como é que a gente vai... Galera, vamos pensar. Como é que a gente vai viver assim? Como é que a gente vai ser essa geração incendiária se a gente não aumentar o nível de renúncia da nossa vida? Como é que a gente vai fazer se de repente você se perde nas mesmas briguinhas de tempos atrás? Você olha pra você, você tem que ficar chateado com você. Fala, cara, como é que eu tô assim até hoje? Gente, teve um dia, eu estava lá em casa, eu não me lembro o que tinha acontecido, daqui a pouco eu lembro. E eu estava lavando a casa, lavando a garagem, lá em casa, limpando. Eu não sei se ela tinha feito a raiva, não sei o que acontecia. Gente, eu estava ali lavando, mas sabe aquele pensamento seu assim? Falei, gente, mas não está certo isso e aquilo. Eu sei que eu perdi uma meia hora com aqueles pensamentos miseráveis, medíocres. Eu falei, aí teve uma hora que sabe quando vem aquele, pá, o Espírito Santo, cara, você está doido, né? Você está perdendo tempo, você podia estar aí lavando, fazendo o que você está falando, orando em línguas, cantando, você está perdendo tempo com essas coisas. Sabe, gente, às vezes a gente perde, sabe, pra gente, assim, coisas tão banais, de tanto tempo a gente vem perdendo. Se o nível de renúncia da gente não aumentar progressivamente, se a gente não aumentar esse nível de renúncia, a temperatura do mundo vai nos cozinhar, né? E esse mundo tóxico, cada vez mais pornográfico, vai sugar a vida de Deus para aqui dentro de nós. Então você precisa estar ligado, eu preciso estar ligado que esse nível tem que aumentar. Esse nível tem que aumentar. Eu queria pedir aqui, vem aqui, gente. Daqui a pouco eu termino, eu concluo aqui. Vem aqui. Vem cá primeiro, Camila, vem cá. Vem cá. Vem os dois de uma vez. Vem, Lucas, ficar aqui perto. Gente, pode dar um aplauso para eles aí. Chegando aí, gente, o nosso nível de renúncia tem que aumentar. A gente às vezes fica brigando porque a gente quer mais de Deus, mas nunca a gente está disposto a renunciar. Não. A gente, presta atenção, Espírito Santo e pecado não combinam, para que um vem e o outro tem que ir embora. A gente ficar naquele mesmo nível ali, não tem jeito de ter mais. Vou dar a oportunidade aqui primeiro para a Camila, ela vai falar um pouquinho do histórico de vida dela. E tem tudo a ver com a renúncia de todo dia, que precisa aumentar, porque senão não fica de pé. Se não aumentar a renúncia, ela sabe, nunca sabe, vai falar aqui. Gente, a gente vive, por exemplo, só antes de passar para ela aqui, eu estava lendo um estudo outro dia, e até, se não me engano, eu até fiz alguma anotação aqui. Quer ver? Por exemplo, o tabu que existia na sociedade brasileira até os anos 60 era relacionado ao sexo antes do casamento e o adultério. Era um escândalo terrível.
né, nesse período aqui até os anos 60, falar de sexo antes do casamento, falar de adultério era um negócio assim, assustador. Assustador. Era um escândalo terrível. Só que esse tabu ele foi sendo quebrado. E a sociedade então foi se acostumando. Hoje já não é um negócio terrível, gente? Sexo antes do casamento, para a sociedade que a gente tem, é um tabu? Fala sério. Lamentavelmente, não é mais um tabu. Adultério já não é mais um tabu. É um negócio que, lamentavelmente, também se tornou normal. A partir dos anos 70, outro tabu começou a ser quebrado, que foi o tabu da homossexualidade. Até então, olha, não podia nem se falar nisso. Se a pessoa pensasse em falar em homossexualidade até os anos 70, ela era severamente reprimida, massacrada e destruída. Enfim, esse tabu também começou a ser derrubado, o da homossexualidade. A mídia foi fazendo o papel de abrandar as coisas e até exaltar o fator homossexual. Isso é um exemplo para você de como que é a temperatura da água aquecendo e a gente muitas vezes não vai percebendo e começa a achar que tudo é normal. Você vive, como eu falei, num ambiente tóxico. A sua casa talvez seja um ambiente tóxico, o seu trabalho, a sua faculdade. De repente você está se acostumando com a mentira. Para você mentira é normal, porque na sua casa todo mundo fala mentira. A temperatura aqueceu, você está cozinhando lá dentro. De repente você fala palavrão até hoje. Você é cristão, fala palavrão até hoje. Por quê? Porque lá no seu trabalho todo mundo fala, lá na sua casa todo mundo fala, e você se adaptou àquilo ali. A temperatura, a sua temperatura se adaptou àquilo ali, você vê isso como normal. Nós temos que quebrar isso, como? Aumentando o nível da nossa renúncia. Amém. Botando a cruz no coração. Amém. E aí, pessoal, se a gente pensa hoje na questão homossexual que começou a ser quebrada lá nos anos 70, pensa em uma novela, pensa em um filme, pensa em um reality show que não tem um monte de gay. E normalmente são os caras que são elevados, exaltados, que são os mais legais, os mais descolados, os que mais atraem as pessoas. Isso até algum tempo atrás era um tabu, só que a temperatura vai aumentando, galera. Então a gente não precisa esperar coisa muito boa, não. Não se assuste se amanhã ou depois, daqui a 20, 30 anos, pedofilia se tornar algo normal. Porque falar de homossexualidade em 1970 era um negócio inaceitável. Hoje está na TV, galera, os beijos homossexuais. Não estou falando isso aqui porque sou preconceituoso, não, de jeito nenhum. O Senhor conhece meu coração. A galera que estava aí na conferência, a gente foi, eu até falei lá que a gente foi lá para a Parada Gay de Contagem no ano passado, fomos com a camisa perdão pela falta de amor da igreja, fomos abraçar aquela galera, oramos, choramos. Foi um negócio muito lindo que aconteceu lá. Sabe? E se Deus vê que a gente está preparado, Ele vai começar a mandar todos os homossexuais de Contagem para lá, para a gente cuidar deles. Então, galera, eu estou dando isso aqui como exemplo, para que a gente perceba como é que é esse aquecer a temperatura. E se a gente não estiver ligado, a gente vai se aquecendo junto até morrer. A Camila vai falar um pouquinho aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco da minha vida. Eu tenho 24 anos e aos meus 12 anos eu comecei a ter pensamentos de práticas homossexuais. Eu não sei o que aconteceu na concepção da minha mãe, e até hoje eu não conversei sobre isso com ela. E eu fui crescendo com a referência que eu tinha na minha casa era o meu irmão. Então tudo que meu irmão fazia eu queria fazer. Eu soltava pipa, jogava bola e ficava no meio dos meninos. E na escola eu sofria muito preconceito, bullying. Eles me chamavam de sapatão, Maria Homem e tal. E aí eu comecei a ter esses pensamentos com 12 anos. Só que a minha mãe, ela ia na igreja. E eu sabia que isso era pecado. Então eu tinha muito medo de assumir para ela, de assumir para mim mesmo e de assumir para a sociedade, porque eu sabia que eu ia sofrer preconceito. E eu tinha muito medo de Deus também. E ao longo do tempo eu comecei a ficar com os meninos e isso não me satisfazia. Aí eu comecei a ficar com as meninas dos meus 16 a 17 anos. E eu falei isso, não, isso é legal e tal, é isso que eu vou querer, que é isso que me satisfaz. E fui, durante esse tempo, até os meus 23 anos, eu fui me envolvendo, eu entrei em relacionamentos que não deram certo,
porque eu sabia que não era para ser, que eu não nasci para isso, que eu nasci para servir a um Deus vivo, e foi isso. Aí, meus 23 anos, comecei a usar droga. Eu já bebia muito desde quando eu era de menor. Comecei a fumar, comecei a usar droga e fui me perdendo completamente. E desde nova eu tinha um pensamento que eu ia morrer aos 24 anos. E eu passei a minha vida toda no pecado, na lama, na podridão. E quando no meio do ano passado, eu comecei a frequentar uma célula da igreja quadrangular. E eu ficava me jogando entre a luz e a escuridão, entre a luz e a escuridão. E não queria renunciar à minha vida. E queria Jesus, mas eu não queria renunciar ao pecado. Não queria renunciar à droga, à homossexualidade. E com o tempo eu fui percebendo que eu não podia servir a Deus com o pecado dentro de mim. E eu comecei a renunciar à droga primeiro. Eu parei com a droga e parei com a homossexualidade. Não pratico mais, não tenho vontade nenhuma de voltar para a E desde então eu venho sofrendo transformação no meu caráter, de quem eu sou. Era uma pessoa muito explosiva, nervosa, e hoje dentro de casa eu sou completamente diferente. Jesus vem me moldando dia após dia e eu quero mais disso. E como uma vez o pastor Tiago pregou lá na igreja, na passagem do livro de Gênesis, que fala lá que quando Deus criou o mundo, a terra era obscura, não tinha nada e era sem forma. Assim era a minha vida no pecado. E quando eu estava lá na lama, Jesus veio com seu fôlego de vida, soprou sobre as minhas narinas. E hoje eu estou aqui e eu quero falar desse amor para os homossexuais, que sim, existe cura. Não é a cura que eles pensam, não estou doente. A cura espiritual. A cura onde que Jesus entra e limpa do pecado, da lama, de tudo que afasta a gente dele. Esse é o pouco que eu vivi. Glória a Jesus, aplaude mais forte, querido. Glória a Jesus. E ela disse que o pensamento dela era morrer aos 24 anos. De fato, aos 24 anos ela morreu. Morreu por mim, galera. Boa noite, galera. Meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos. E aos meus 12 anos, mais ou menos, eu cresci sem uma referência paterna, porque meu pai era pastor. E como ele ficava responsável pela obra, essas coisas, eu cresci com a minha mãe. E com isso eu cresci um pouco com jeito afeminado. Né, gente? Não tô colocando a culpa na minha mãe, tá? E com isso eu ouvia dos meus irmãos, dos meus primos, que eu era gay. E sempre recebia essas zombarias, até mesmo na escola. E até que chegou um tempo que eu fui convidado para participar de vôlei. E ali eu me afundei, porque eu cheguei lá, cheguei uma galera que já tinha um envolvimento com essa prática. E com isso chegou um cara bonitão e começou a dar em cima de mim. Eu falei, meu Deus, eu escuto isso dentro de casa, então realmente eu devo ser. E comecei a viver na prática homossexual. Aos meus 13, 14 anos ali. E comecei a viver com isso até mais ou menos os meus 19 anos. E cara, de tantas pessoas me disserem que eu era gay, que eu era homossexual, essa muralha foi crescendo dentro de mim até que eu acreditei nessa mentira que o diabo tinha imposto sobre mim. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que eu vivi nessa prática até os meus 19 anos. Eu vivi um relacionamento ao qual foi muito intenso. E que no dia 11 de janeiro de 2011, perdão, eu, na sala da minha casa, eu comecei a chorar de tanta angústia que eu estava sentindo no meu coração, porque nada mais me satisfazia. Eu saía, pegava geral, fazia tudo que eu queria fazer e nada mais me deixava feliz.
E eu falei, eu tinha esse relacionamento muito forte. E eu falei, Deus, eu não tenho coragem de terminar com ele, e aí o que eu faço? Existem pessoas desde novo que eu escuto que o Senhor vem e ministra sobre mim, que eu tenho chamado, que o Senhor tem um propósito na minha vida, e aí, eu estou vivendo essa vida aqui, eu tenho força, e aí como é que a gente faz? Se é da vontade do Senhor mesmo que Ele termine comigo, porque eu não tenho vontade. Cara, foi eu terminar de fechar minha boca, meu celular tocava e ele terminando comigo sem saber porquê. Naquele momento eu me rendi ao Senhor e falei, então tá, Senhor, vambora. Bora viver isso que o Senhor quer pra mim. E eu comecei a viver essa vida com Deus, cara, e uma das coisas que eu tive que renunciar e eu fui negligente foi referente às amizades. Eu queria viver dentro da igreja, mas eu continuei com os amigos que me arremetiam às coisas do passado. Eu consegui viver dentro da igreja uma vida reta diante de Deus uns 4 anos da minha vida. Até que eu não consegui. Eu caí novamente. E dessa vez foi pior, porque tipo assim, da primeira vez eu tentava esconder dos meus pais, da minha família, e dessa vez eu falei, já que eu sou isso mesmo, eu tentei mudar minha vida, não consegui. E eu devo ser homossexual mesmo, eu vou ter que fazer minha família agora me engolir, né? Eles vão ter que aceitar de qualquer forma. E até que eu tentei viver essa vida, eu tentei até reatar um antigo relacionamento ao qual eu não consegui, eu fiquei muito frustrado. Porque quando eu encontrei com essa pessoa, eu falei, Deus, eu posso não querer admitir, mas o Senhor já mudou muita coisa. Eu não sou o mesmo Lucas de antes. E isso começou a gerar uma revolta dentro de mim, porque eu falava, Deus, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser na minha vida, eu não consigo ficar com o cara, poxa, me deixa, eu gosto disso. E Deus falava, não, meu filho, você não nasceu para isso. E até que ano passado eu conheci o pessoal da SEI, e ali eu comecei a ser tratado com eles, na questão do discipulado. E uma das coisas que eu tive que renunciar de vez, eu tive um amigo a qual a gente era, onde um tava, o outro tava junto. Tipo, só dele me olhar, ele já sabia o que eu sentia, o que eu tava passando. E eu tive que renunciar a essa amizade de 9 anos. Isso me doeu pra caramba, mas foi preciso que eu renunciasse a essa amizade, porque ele me trazia de volta aquelas antigas práticas a qual eu vivia. E com isso eu era um cara muito explosivo. Se você me acordasse antes do horário qual eu queria levantar, você me falava bom dia, eu falava bom dia por quê? Você me acordou cedo? Eu brigava, eu não tinha relacionamento com os meus irmãos. A gente brigava praticamente todos os dias. Eles nem olhavam pra minha cara, porque de fato eu estava endemoniado. De tanto que eu brigava, de quanto eu vinha com grosseria sobre eles. Não somente eles, mas qualquer pessoa. Eu mentia pra ter um status, né? Tipo, eu tenho que ter história pra contar, para as pessoas olharem pra mim e falar, velho, você é foda. Mas era uma mentira, eu vivia uma mentira. Eu tive que renunciar à mentira também, de chegar e falar a verdade pra todo mundo, velho, eu não sou nada disso. Eu não pratiquei aquilo que eu falei que eu tinha praticado, isso é mentira. Eu tive que renunciar à mentira na minha vida também. E no meu relacionamento com Deus, a partir de agora, velho, tem 6 meses que eu tô caminhando com o pessoal das 6. Em 6 meses, o que Deus fez na minha vida e tem feito, Ele de fato me virou do avesso. Sabe? Ele tem me transformado. E hoje eu tenho uma vida com os meus irmãos, com os meus familiares, na paz, graças a Deus, eu consigo receber o carinho deles. E eu tive que renunciar também às minhas redes sociais. Meu Deus, todo mundo gosta de um Facebook, né? Dar uns likes ali, postar a sua vida. Mas foi necessário que eu renunciasse isso também, porque eu estava me perdendo ali nas minhas redes sociais. Pessoas estavam chegando perto, velho, você tem esse histórico, me ajuda, né? A gente até vai de bom grado, não, eu tô mudando a minha vida, eu vou te ajudar. Nada, isso é pura estratégia do diabo para puxar rasteira. Mas eu renunciei à minha rede social exatamente para isso, para que o processo continue acontecendo. E o propósito do meu coração mesmo é como a Camila diz, cara, eu já fico tão feliz que muita gente fala assim, velho, mas você ainda tem um jeitinho, né, mais ou menos assim, você tem uma voz meio estranha. Mas, cara, pelo fato de eu olhar para um homem hoje e não sentir desejo sexual nenhum mais, isso pra mim já é uma grande vitória.
a pregar uma verdade, que a mudança começa de dentro para fora. A gente não vai ficar mostrando tipo um estereótipo que eu sou cristão, não. Você vai ser cristão de fato. Indiferente se eu tenho um jeito afeminado ou não, eu sei que Deus vai usar a minha vida para resgatar as pessoas. Eu preciso todos os dias pela manhã. Uma das coisas que o diabo tem lançado, eu vou até compartilhar com vocês, que ele tentou lançar, e hoje pela pregação que o pastor Thiago está até compartilhando com ele, eu tive que fazer isso e foi uma renúncia, tá? Nossa vida vai só de renúncia em renúncia. Deus tinha colocado 2 pessoas na minha vida, a qual começaram a me ajudar nessa questão de figura masculina na minha vida. E o diabo começou a deturpar isso dentro de mim, falando assim, velho, você não vai conseguir se relacionar com esses caras. Porque eles são héteros, olha de onde você veio. Você não vai conseguir ter o mesmo pensamento que eles. Tipo, uma hora você vai até gostar deles. Uma hora você vai sentir atração por eles. E eu comecei a pregar, eu começava a orar sobre mim, falava, Espírito Santo, a sua palavra diz que você faz novas todas as coisas. E que o Senhor tem depositado sobre mim uma nova mentalidade. Então é sobre essa mentalidade que eu vou caminhar. E hoje, quando o pastor Thiago pregava sobre essa questão de renúncia, assim que eu cheguei lá na chácara, eu cheguei angustiada, eu falei, ai meu Deus, eu quero chamar a Tainá, eu falei, Tainá, vem aqui minha filha, preciso de um direcionamento. O Espírito Santo quer que eu chegue nesses caras e fale com eles tudo que está rolando, porque o diabo está querendo fazer essa deturpação, está querendo arrancar isso fora. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu não dava o braço a torcer. Mas eu renunciei isso, cheguei nos caras, velho, não dá pra gente viver do jeito que a gente tá, a gente precisa alinhar os propósitos. Entendam o que Deus quer fazer na vida de vocês, na minha vida através de vocês. E a gente conversou ali, cada um pediu perdão um ao outro. Teve uma vez que eu saí com os meninos e nós fomos, porque eu sou muito explosivo, tipo assim, eu não era daqueles caras de levar desaforo pra casa, sabe? Tipo assim, toma lá da cá. E eu fui pra Serra do Cipó com os meninos e os meninos saíram correndo à nossa frente. Tipo, eu nunca tinha ido na Serra do Cipó. Lá é lindo, compensa ali, tá? E cara, os meninos sumiram à nossa frente. A gente foi de uma turma e eles sumiram na nossa frente. E eu andei 2 horas no meio do mato sem saber pra onde eu tava indo. E nada desses meninos apareciam. E eu tremia por dentro e o Espírito Santo falava comigo assim, velho, eu tô aqui com você, curte a paisagem, olha essa natureza maravilhosa, deixa esses meninos pra lá. E eu ficando nervoso, eu falava, velho, se eu pudesse eu pegava o Uber e eu ia embora, mas eu não olhava nem na cara desses meninos. Na hora que os meninos vieram, eu não tive coragem de falar nada. O meu discipulador veio correndo, filhão, me perdoa. Eu só olhei pra ele e saí andando. Tipo, eu pensei, aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Falei, Deus, o que eles fizeram comigo? Me deixaram no meio daquele mato todo. O Espírito Santo falou comigo assim, qual foi o seu papel de cristão lá, querido? Você foi totalmente inflexível. Você não se rendeu, o propósito era de ter uma comunhão. Você ficou bravo, não foi onde os meninos estavam. Você voltou pra trás. Você foi crente? Fala e pede perdão pra eles, que você pecou também. Eu falei, mas como assim, Jesus? Os caras errou comigo, me deixou no mato 2 horas e eu vou ter que chegar nos caras e pedir perdão? Vai, porque você vai ter que refletir na vida deles aquilo que eu tenho sido em você. Quantas vezes você me negligencia, quantas vezes você me deixa irado, mas mesmo assim eu derramo meu amor sobre você. Então vai lá e pede perdão pra eles. Ministra o amor que eu tenho demonstrado a você todos os dias na vida deles. Cara, eu tive que chegar, morder o meu ego, engolir e falar, cara, me perdoa, porque eu não fui flexível. Me perdoa porque a gente saiu com uma intenção de ter uma comunhão legal e eu deixei o diabo sussurrar no meu ouvido e eu fiquei nervoso e eu irei e eu voltei para trás. Me perdoa. Cara, é difícil porque a minha vontade era de matar um. Mas eu tive que renunciar a isso. E todos os dias, cara, quando eu acordo, eu estava até compartilhando com o pastor Thiago, que hoje eu consigo enxergar que a questão da homossexualidade era o menor dos meus problemas. Que existe um Lucas podre, imundo, que todos os dias quer se levantar e tomar posição. Mas todos os dias eu levanto e falo, Senhor, hoje eu tomo posse da nova identidade que o Senhor me concedeu. Essa é a minha E eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Deus vai começar a lapidar vocês de uma forma cabulosa. E
As renúncias realmente, de fato, elas vão começar a aumentar. Amém. Mas se de fato você quer o fogo de Cristo, você vai precisar se colocar como sacrifício, querido. Não vem o fogo sobre um altar se não há sacrifício. Então, se você se coloca a sua vida como sacrifício diante do Senhor, e você vai ver o fogo de Deus queimar sobre você. Essa é a minha luta diária todos os dias. Mas a minha esperança é que um dia todas as minhas lágrimas serão enxugadas. E qualquer coisa que eu ficar assim, ai meu Deus, não mudou, vai ser mudado de uma vez por todas. Porque Deus é fiel. Como a palavra dele mesmo diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para cumpri-la no dia de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Meu Deus, hein, Moreira? Ô querido, olha, eu acho que não precisa falar mais nada. Nossa renúncia diária. Ele falando, tem que acordar de manhã e eu preciso renunciar. Aquele velho Lucas que vai querendo tomar posse de novo, a Camila a mesma coisa. Se ela não acordar todos os dias e pensar, cara, eu tenho que renunciar isso todos os dias. E à medida que eu vou vivendo, todos os testemunhos aqui vão mostrando essa ideia que eu estou querendo passar para você de uma renúncia progressiva. Vocês estão entendendo? Que vai aumentando todos os dias. Porque Deus começa... Cara, eu li aqui, gente, ontem, vou ler para você, um texto do Cote, que diz assim, olha, preste atenção, por que a nossa renúncia ela tem que ser? Antes de crescer, antes de nos edificar, preste atenção, antes da gente crescer, antes de Deus nos edificar, Ele vai escavar alicerces. Ele vai esburacar, sondar, encontrar terreno firme na nossa vida. Ele vai gerar motivações certas e um caráter sólido em nossa personalidade. Essa é uma tarefa árdua e dolorosa. Uma trilha de provas e renúncia. Presta atenção, uma trilha de provas e renúncias cheias de situações na qual nossos valores e princípios serão minuciosamente checados e nossas motivações profundamente corrigidas. Deus só edifica sobre alicerces que Ele mesmo estabeleceu. Cara, é muito forte isso. O problema, sabe o que acontece? Quando Deus começa a esburacar e cavar a nossa vida, começa a doer, machucar, começa a apertar, começa a aumentar o nível de renúncia. A gente fala, não, Deus, para por aí, deixa eu viver o que eu tenho vivido, tá bom demais, a gente aceita aquilo, porque quando Deus vai mexer, gente, e tem pessoas que vivem um nível de renúncia tão pequeno. Até hoje você encontra com crente que fala assim, eu sou crente quando sou trouxa. Peraí, como assim? Não, isso não acontece, né, gente? Isso é uma bobagem da minha cabeça, não é? Não, se mexer comigo, eu rodo a baiana mesmo. Peraí, irmão. Quem roda a baiana é macumbeiro, cara. Você corre pra cruz, irmão. A gente não roda a baiana, não, irmão. A gente corre pra cruz. A gente cala a boca e vai chorar aos pés da cruz. A gente recebe o dano, absorve o dano e deixa Deus trabalhar. Porque Ele precisa achar terreno sólido aqui, onde Ele vai edificar alguma coisa relevante para esse mundo. Tem jovem aqui que Deus já pediu para ele o Facebook, querido, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso à toa não, porque se o Espírito Santo trouxe isso aqui é porque Ele está falando com alguém. Fala mesmo. Pelo amor de Deus. Tem gente que Deus já pediu, já está faltando Deus mandar um anjo na sua casa, fala para você parar aquela porcaria lá, que aquilo está matando você. Fala, meu. Tem que Deus já pediu coisas tão pequenas que você não tem coragem de entregar, gente. Sabe, quando a gente pensa, eu penso agora em Sansão, e eu vejo Sansão no colo de Dalila, porque o Facebook não é o mal em si.
Dalila não era inimiga de Sansão. Preste atenção, queria que você entendesse essa volta que eu estou dando aqui. Dalila não era a verdadeira inimiga de Sansão. Os inimigos de Sansão quem eram? Os? Hã? Quem eram os inimigos de Sansão, pessoal? Os filisteus. Dalila foi só uma distração. Dalila foi só uma distração na vida dele. Deita aqui, filho, vem cá. Mexendo esse cabelinho, você é tão forte, né? Deita aqui, vem cá. A distração acabou com ele. Deus quer nos despertar também, gente. Nós temos perdido tanto tempo com tantas coisas banais que têm distraído a gente, têm tirado o nosso foco. Sabe, a gente não consegue renunciar. Poxa, muita gente não consegue renunciar a um jogo de futebol, cara. A gente não consegue passar um tempo sem alguma coisa que a gente goste. Cara, até quando a gente vai viver assim? E aí a gente vai para a palavra de Deus, o texto que eu li aqui: filho meu, me dá o seu coração e dê as suas vontades. Era para a gente estar vivendo um nível bem mais profundo, era para Deus estar edificando, sabe, muito mais coisas através da nossa vida, mas o nosso nível pequeno, medíocre de renúncia, ou até mesmo constante de tantos anos, impede que Deus faça coisas maiores em nós e através de nós. O que você quer para a sua vida? O caminho de Jesus é esse aqui, é a cruz no lugar do nosso coração. O coração que representa a nossa vontade, a nossa autonomia, a nossa independência. O coração desses meninos queria o que, gente? Viver a prática que estavam vivendo. Peraí, deixa eu botar a cruz no lugar desse coração. Eu vou te dar, Deus, o meu coração, bota a cruz aqui. E aí não é mais eu. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Amém. Tem gente aqui que sonha ser missionário, sonha ser enviado. Mas como é que Deus vai enviar alguém que não renuncia nem o Facebook por um mês? Como é que Deus vai enviar alguém que não renuncia um tempo de WhatsApp que seja, aquilo que te faz mal, aquilo que te distrai? Como é que Deus vai enviar alguém? Como é que Deus vai usar alguém para incendiar uma geração? O cara que acorda pela manhã, passa 3, 4 horas jogando videogame. Nada contra o videogame, presta atenção, não é errado, é a distração. Seu inimigo não é o Xbox, seu inimigo não é o PS4, não é isso. Seu inimigo não é o FIFA 17, inclusive, se você depois quiser, a gente pode marcar um desafio, mas não é esse o seu inimigo. Isso é a distração, que muitas vezes prova a mediocridade da nossa vida, a mediocridade do nosso nível de renúncia. Aí os caras passam ali, gente, tanto tempo no computador e tal, fazendo um monte de coisa. Estava discipulando um cara, na verdade um jovem lá da igreja, eu chamei ele e falei assim: cara, você não tá, qual é o seu problema? Não, eu não consigo orar, eu não consigo construir uma vida devocional, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo orar. E eu falei: cara, vou falar para você, você é solteiro, você chega em casa, você não tem ninguém para você cuidar, você não tem ninguém para você dar atenção, e você não consegue tirar um tempo para você orar. Olhei para ele e disse: é uma vergonha isso. Sabe, isso é uma vergonha para você. Você está assim nessa mediocridade toda. Não é casado ainda, não quero dizer que você casado e cuidar de 3 filhos. O tempo com Deus muda, tem que ser muito cedo, ou então depois que todo mundo vai dormir. Eu tenho que ficar quieto lá, eu só ouço: pai pra cá, pai pra lá. Já era. E aí eu penso, o cara, falei, cara, uma vergonha para você. E talvez essa vergonha é para pessoas que estão me ouvindo aqui hoje. Você é solteiro, você chega do trabalho, você chega da sua escola, não sei o que você faz. Você tem tudo para ter uma vida espiritual profunda. Você não consegue, é uma vergonha para você, uma vergonha. Seja envergonhado hoje, para você mudar, não é para te humilhar. É para você, sabe, se posicionar, tomar vergonha mesmo na cara, falar: cara, eu vou mudar. Eu vou sair daqui, vai ser louco lá em casa, vou chegar no trabalho, vou fechar a porta, ninguém fala comigo, vou desligar o celular, desligar o computador, desligar tudo. Agora é o meu tempo com Deus, eu preciso renunciar à minha vida, às minhas vontades. Filho meu, me dá o seu coração. Deus, toma o meu coração, muda essa vida que eu tenho levado. Meu querido, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua autonomia, Deus quer a sua vontade própria. Deus quer edificar coisas maiores através de você. Eu não tenho dúvida que vocês dois serão usados para impactar muita gente.
A célula cola que Deus colocou no nosso coração. Eu vou começar com elas, mas vocês vão multiplicar isso. É no tempo certo, o tempo em que Deus disser para nós que esse é o tempo, não é? Eu tenho um tempo menor, a Cheryl já é mais brava, então ela aumenta o tempo. Então, se eu falar 1 ano, ela fala 3. Mas no tempo certo que Deus passa para o nosso coração, vocês vão multiplicar isso. Porque Deus tem visto a renúncia de vocês de todos os dias, a renúncia diária. Tem que acordar, tem que negar, tem que cortar relacionamento, tem que cortar amizade, tem que cortar um monte de coisa para viver o que vocês estão vivendo. E isso é só o começo. Deus vai fazer muito mais, vai edificar muito mais. Amém, querido? Você pode ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Queria que você não conversasse, não se expressasse nesse momento. Queria que você, obrigado, fechasse os seus olhos. Só o louvor.